Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que toda pessoa que ver o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, um pequeno trecho do Evangelho, mas carregado de significados e de sabedoria. Nesse trecho que acabamos de ouvir, em primeiro lugar, nós aprendemos que é desejo de Deus salvar a todos. Ele não quer afastar ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. E o projeto de Deus para nós é a vida eterna. Ele fala desta vida eterna com ele. Então, nós não estamos jogados aí no mundo à toa, sem eira e nem beira, sem um objetivo, uma meta, sem um sentido maior. E muitas vezes nós perdemos de vista o sentido maior da vida: participar da vida eterna com Deus, participar do convívio dos eleitos, participar de céus novos e terra nova, sermos, como diz a espiritualidade oriental católica, divinizados, participarmos da vida divina. E isso está em jogo, dependendo da minha adesão ou não. É por isso que ele diz quem crê, mas não é um crer só de professar, que dizer que eu acredito. É um crer vivencial, é um crer prático, é um crer cheio de adesão, é um crer aonde eu procuro colocar na minha vida, muito embora eu seja imperfeito, cheio de defeitos e fraquezas, mas eu me esforço para colocar os valores, os ensinamentos de Deus na minha vida e viver um contínuo processo de conversão. Esse é o crer no evangelista São João. E muitas vezes somos nós que nos afastamos, não é Deus que se afasta de nós. Pelas minhas teimosias, porque eu quero do meu jeito, porque muitas vezes eu não quero aceitar a verdade de Deus, e é por isso, inclusive, que Jesus diz aqui que eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. E às vezes nós queremos seguir a Deus não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a nossa própria vontade. E isso nos afasta. Toda vez que eu quero fazer de Deus apenas um serviçal do meu bem-estar, dos meus propósitos, dos meus gostos, dos meus projetos, do que eu desejo. Então, é o contrário. Somos nós que devemos sempre fazer o esforço de, meditando a palavra, meditando os seus mandamentos, olhando para os seus sacramentos, vendo os seus ensinamentos, vendo também a pregação da igreja, que é continuadora da sua missão. Aí deveria haver um esforço para que nós fizéssemos a vontade de Deus a partir de todas essas
digamos assim, de todos esses sinais que ele nos dá, de todos esses meios que ele coloca à nossa disposição para a nossa conversão. Mas eu gostaria de falar de um outro sentido ainda que essa leitura tem. Porque, claro, também quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele está falando da Eucaristia, ele está falando dele, ele está falando que ele é verdadeira comida, verdadeira bebida, ele no Santíssimo Sacramento do altar. Mas também, quando diz que quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede, nos coloca num outro nível de reflexão na questão do sentido da vida. Porque Jesus não está falando de fome material. Ora, nós cremos em Deus. Todo dia nós temos fome, não temos? Hoje, antes do almoço, você teve fome. E hoje, antes da janta, ou se ainda não jantou, também vai ter fome. E todo dia é assim, você sente fome. Então, Jesus não está falando de fome física, biológica. Muito embora isso aqui também seja importante, inclusive a campanha da Fraternidade esse ano trata disso, né? De irmos em auxílio daqueles que necessitam. Mas ele não está falando dessa fome. E quando ele diz que quem crê em mim nunca mais terá sede, ora, todo dia você tem sede, não tem? E aí você toma aquele copão de água. E depois que tomou aquele copão de água, a sede volta depois de um tempo. Então ele não está falando de uma sede biológica, física. Então é uma questão existencial. A fome que está dentro de nós, a sede que nós temos dentro de nós de sermos felizes, de nos realizarmos, às vezes há dentro de nós um vazio, uma solidão, uma falta de sentido para a vida, e a gente vai se perdendo dentro da lógica mundana, tentando preencher o vazio, a solidão e a falta de sentido para a vida com festas, com bebedeiras, com bens, com dinheiro, com prazeres, com poder, com vaidade, com orgulho. Portanto, nós procuramos muitas vezes, como humanidade, matar a nossa fome e sede de sentido para a vida, a nossa fome e sede de sentido para a vida nas coisas. Nós não entendemos que não são elas que vão matar a nossa sede e saciar a nossa fome. E quanto mais nós adquirimos bens, aquilo nos consola por um tempo, depois a gente quer mais. Quanto mais nós acumulamos dinheiro, aquilo nos consola por um tempo, mas depois a gente quer mais. Quanto mais a gente bebe, curte, busca prazeres, aquilo nos entorpece por um tempo, mas não sacia. Eu vou sempre busco mais, porque a sede continua em mim, a fome de realização continua dentro de mim, geralmente se traduzindo com uma falta de sentido para a vida, uma solidão ou uma tristeza constante que nunca passa. Então, nessa leitura, Jesus se apresenta como aquele que sacia essa fome, como aquele que sacia essa sede, como aquele que, se nós verdadeiramente abrirmos o coração para Ele, se nós verdadeiramente acolhermos a Sua palavra, se nós verdadeiramente buscarmos Ele numa vida de oração para ter uma amizade com Ele, para abrir o coração para Ele, para a partir da vida de oração deixar Ele me inspirar, dar espaço para Ele na minha vida,
se nós verdadeiramente vivermos uma caminhada de fé que deixa Deus orientar a minha vida, eu vou matando essa fome, eu vou matando essa sede, eu vou percebendo que os bens não vão me saciar, o dinheiro não vai me saciar, os prazeres não vão me saciar, e eu vou percebendo que o Cristo vai enchendo a minha vida de sentido, vai sendo a razão do meu viver, o sentido da minha vida, vai preenchendo todo o vazio, toda a falta de sentido vai ganhando sentido. E nós vamos percebendo o grande horizonte, o sentido maior da nossa existência, que é estarmos na vida eterna com Ele. Eu já atendi pessoas que chegam, Frei, eu já estudei, me formei, eu já trabalhei, conquistei meus bens, já tive meus filhos, formei minha família, meus filhos já se formaram, eu agora estou aposentado, minha vida está sem sentido porque eu já fiz tudo que tinha que fazer e perdeu o sentido, porque eu não tenho mais nada para fazer. Já ouvi isso de várias pessoas. Aí eu digo, mas é porque você ainda não entendeu qual é o sentido da vida. Tudo bem, estudar, formar-se, ter a família, ter os filhos, dar o conforto para a sua família, ter um patrimônio, ter uma realização profissional, aposentar-se. Tudo isso são pequenos objetivos, pequenas metas que são importantes. Está errado não, não é pecado. Pecado seria endeusar essas coisas. Mas se você põe cada coisa no seu devido lugar e não endeusa, não está errado. Mas qual é o problema? É você colocar apenas nessas coisas o sentido da sua vida. Depois que você conquistou tudo, ou pior, quando você não conseguiu conquistar nada, seja qual for a opção, você vai ficar frustrado, frustrada, não preencheu, está faltando alguma coisa, perdeu o sentido. Por que perdeu o sentido? Porque o grande sentido da vida, a grande razão do nosso viver, a grande meta que nós precisamos almejar é a vida eterna com Deus. É a felicidade plena com Deus. Onde diz o profeta Isaías, toda lágrima será enxugada. E aonde nós conheceremos a plenitude em Deus. Que inclusive São Paulo nos fala em uma das suas cartas que nenhum olho contemplou, ninguém imagina o quanto será a plenitude da vida eterna com Deus. E que é o projeto de Deus para nós. Então, quando nós nos apoiamos no amor de Deus, quando nós nos apoiamos na verdade de Deus, quando nós nos apoiamos na palavra de Deus, que contém a sua verdade, quando nós nos apoiamos nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, na vivência dos seus sacramentos, quando nós buscamos essa vida eterna, nossa vida se enche de sentido. E aí aquele vazio vai sendo preenchido pela graça de Deus. Aquela solidão vai sendo preenchida pelo amor de Deus. E eu ganho uma grande meta na minha vida, que é a vida eterna com Ele. Eu espero que nós vivamos um processo de conversão que já nós entendemos isso. Porque enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar vazios, com fome e sede. Vamos continuar solitários, com fome e sede. A vida vai continuar sem sentido, com fome e sede.
porque nada neste mundo tem a capacidade de nos preencher plenamente, a não ser a graça de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus e a promessa que nos aguarda e que é a certeza, porque Cristo ressuscitou, da vida eterna. Aí está o grande sentido da vida. Aí está aquele que preenche a nossa solidão. Ali está aquele que renova a nossa vida. Ali está aquele que nos dá força diante das dificuldades. Ali está aquele que torna a nossa vida saciada, plena, no seu amor e na sua verdade. Que nós possamos matar essa sede que temos e essa fome nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.